E aí galera, tudo bem? Hoje review do capítulo 770 de One Piece. Depois de a gente ter ficado uma semana sem o mangá, ele retorna essa semana com um capítulo focado não na parte principal, que seria a luta do Doflamingo e contra o Law, né, que o Law ali tá sem braço e tudo. Mostrou um pouco ali da parte do Luffy contra o Bellamy, que era uma parte que eu queria ver, mas esperava ver mais no capítulo. Eu esperava, na verdade, uma resolução dessa parte no capítulo. E no restante ele foi focado no que está acontecendo ao redor da ilha, né? Mostrou um pouco do panorama de cada luta. Então a gente teve uma parte ali do Luffy contra o Bellamy, que eu esperava ter sido resolvida nesse capítulo já, sabe? Eu não acho que vai ter ainda mais flashback do Bellamy, não vejo necessidade. Mas se tiver também, não sei, eu vou me surpreender se tiver. Mas eu esperava que tivesse sido resolvida nesse capítulo, mas não foi. O Luffy só disse, como eu imaginava, que ele não tem por que lutar contra o Bellamy, né? Ele até tenta abrir os olhos do Bellamy e dizer, olha, o Mingo, né, te traiu e tal, mas o Bellamy ele tenta mostrar sua determinação até o final, ali tentando defender o Doflamingo, mesmo sabendo que ele está errado, né? Enfim. E ele dá um soco no Luffy com o hack do armamento, que é uma coisa que eu não imaginava que ele pudesse ter, né? Tá certo que o hack do armamento e o hack da observação, na teoria, todos do mundo de One Piece podem treinar e desenvolver, né? Só que não é tão simples assim, né? Tanto é que a gente viu o Sop recentemente desenvolvendo o hack da observação, então ele não tinha. E o Bellamy, ele tem o hack do armamento, então o Luffy realmente, ele, não sei se ele se deixou ser golpeado, eu imagino que sim, porque eu imagino que ele teria a possibilidade de escapar do golpe, apesar de ter sido rápido, enfim, com a força das molas ali do Bellamy. Eu imagino que o Luffy poderia ter escapado do golpe do Bellamy. Então ele se deixou ser atingido, eu acho, e foi atingido com o hack. Então ele sentiu o golpe realmente, de verdade. Aí depois foi mostrada a parte ali do Zoro contra o Pika, que era outra parte que fazia tempo que não era mostrada, assim, a parte de luta mesmo. E o Pika, ele parou de tentar dar espadada com aquela espada gigante dele no Zoro, que ele viu que ele não ia conseguir. Então ele começou a usar mais do poder dele, que é de se unir às rochas, para poder tentar derrotar o Zoro. E o Zoro, a luta entre os dois ficou bem parelho, imagino, sabe? Porque o Zoro teve que usar a terceira espada. E quando ele usa a terceira espada é quando a luta tá difícil mesmo. Então o Pika, ele tá tentando ali atingir o Zoro de alguma forma, e o Zoro, ele fica só retalhando a pedra, Não sei se ele vai ter, se nesse processo de se unir com as pedras ele tem de repente alguma pedra específica, alguma rocha ali que seja vital para esse poder dele, ele possa cortar e aí o Zoro, aí o Pika não consiga mais usar o poder dele, de repente. Ou então ele vai ter que usar o hack do armamento para atingir o Pika, né? Se é que o Zoro tem, se não me engano, o hack do armamento. Então ele poderia já usar na espada, embanhar a espada em hack do armamento e cortar o Pika, atingindo o corpo original dele. Então, e com isso impedindo que o Pika se transformasse novamente em rocha, facilitando a vida do Zoro na luta dele, né? Provavelmente ele vai fazer isso, é o que eu imagino. E nesse meio tempo daí mostrou o Orlumbus também usando uns golpes ali meio esquisitos, né? Mandou todos os randoms do Doflamingo ali em posição de sentido, como se fossem pintos de boliche. E aí pegou um dos soldados e mandou lá como se fosse a bola do boliche, fazendo strike, digamos. Aí depois mostrou um pouquinho da Baby Five ali contra o Sai, que foi uma parte engraçada também, que mostrou um pouco mais ainda da característica da Baby Five de sempre se importar, né? O Sai falando, vem pra briga, e ela interpretou isso como se fosse uma necessidade do Sai, da Baby Five, do Sai precisar da Baby Five pra alguma coisa, ela já fica meio emotiva e tudo. A gente sabe que ela tem esses problemas psicológicos, né? Ainda mostra um pouco ainda da luta do Dellinger contra o Ilho, né? Que eles estão ainda lutando, tem meio que essas lutas assim já definidas, e principalmente no final ali do McVise, tentando acertar o Zoro, porque ele já acertou o Harryuujin uma vez, deixou o Harryuujin no chão, e o Harryuujin fica com aquele peso assim da honra do guerreiro de Elbaf, né? Já que ele foi salvo pelo Sop e tudo, ele sente que ele tem que dar uma retribuição honrosa ao que o Sop fez, que foi libertando ele daquela vida de escravidão que ele teve ali por pouco tempo,
como brinquedo, né? Imagina quem passou ali desde o início ali da invasão do Doflamingo como brinquedo. Então ele sente que ele tem que retribuir os Mugiwaras de alguma forma, que é dando o máximo de si e até morrendo por essa causa. Então o McVice ele vai com o golpe dele em cima do Hyruujin, né, pesando 10 mil toneladas, e o Hyruujin tenta golpear com o máximo de força que ele tem no corpo, né? Eu imaginei que, poxa, pesando 10 mil toneladas, o mínimo que aconteceria seria o braço do Hyruujin ser cortado fora, por causa do peso e da velocidade do golpe também do McVice. Mas não, ele conseguiu segurar o golpe e conseguiu contra-golpear, acertando mesmo o McVice, jogando ele inclusive no limite ali da gaiola. Eu achei que ele ia ser totalmente retalhado, né, ia pra fora da gaiola, mas não, ele bateu na gaiola, voltou, caiu no chão, e aí o Zoro falou, deu aquele discursinho dele dizendo pra ele dormir, que quando ele acordasse, a gaiola já não ia mais existir mesmo. Então é isso, assim, o capítulo que eu esperava um pouco mais, na verdade, eu esperava principalmente aparecer um pouco a conclusão da parte do Luffy contra o Bellamy, e também aparecer ainda a parte do Law contra o Doflamingo, porque é bom lembrar, o Doflamingo está com o Law dominado, o Law está ali no chão sem um dos braços, a gente não sabe se ele consegue usar o Room com um braço só, ou porque ele sempre fazia os golpes com a mão direita, se eu não me engano, né? E agora ele está sem ela, então não sei se ele consegue usar com a mão esquerda também. Fora que ele está com pouca energia, está enfim, vertendo sangue pelo braço dele, e o Doflamingo ainda tem a arma apontada para ele com balas de chumbo. Então se ele quiser matar o Law ali, é muito fácil, ele só atira no Law, enfim, na cabeça, enfim, se ele quiser. E a gente sabe que, ou melhor, a gente imagina que isso não vai acontecer, que o Law não vai morrer, né? Se o Law morrer, a gente vai ter uma grande decepção, a Clary vai chorar por muito tempo, mas eu acho que ele não vai morrer não. Vai acontecer alguma coisa para que ele não morra, né? Eu aposto que seja o Luffy que vai intervir de algum jeito, socando do Doflamingo, enfim. Ou até na Robin, que está ali subindo o Planalto, a gente sabe. Talvez ela chegue ali para salvar o Law de alguma forma. Eu esperava que fosse mostrado isso nesse capítulo. Espero que seja mostrado no próximo agora, então, essa conclusão. Até porque a gente tem muita coisa ainda para ser mostrada. Tem a parte dos anões que estão invadindo o castelo, tem a parte da Rebecca e do Senhor Soldado enfrentando o Diamante. Tem a parte também do Sr. Pink ali, do Frank, dessa luta. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na ilha de Dressrosa. Então, de repente o Oda tenha talvez um pouco de dificuldade de mostrar tanta coisa assim, né? Até porque são muitas lutas e a gente quer ver tudo isso também, né? Essas resoluções todas. Então é isso, espero que tenham gostado do review. Deixe seu comentário sobre o capítulo aqui embaixo, por favor. E também dê um like no vídeo se gostou do review. Beleza? Não deixe de acessar as coisas que tem na descrição aqui do blog Um Pedaço. E é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até mais.